Olá, bem-vindos ao programa Você em Foco. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Meu nome é Patrícia Cabral, eu sou psicóloga, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo e hoje vou falar para vocês sobre o resgate da memória reconstruindo a própria história. Esse tema nasceu da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com idosos, então o tempo inteiro eu vou falar com vocês de um lugar, do lugar da gerontologia. Gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Então eu como psicóloga estudo a gerontologia há bastante tempo. E vou conversar com vocês a respeito de memória. Para falar desse tema, eu vou trabalhar um pouquinho a questão do panorama do envelhecer. Assim, vocês vão entender de qual lugar eu estou falando enquanto psicóloga e como gerontóloga. Para falar desse panorama do envelhecer, vai ser uma coisa breve, eu não vou me estender muito, quero falar bastante sobre a minha prática. Eu vou contextualizar o tema para vocês. Quando falamos em envelhecimento, e vocês já tiveram algumas pessoas aqui falando sobre esse tema, e praticamente todos eles falam da variável demográfica. Se a gente pensar que no Brasil, em 1940, a gente tinha 4% da população total, dentro da população total, só 4% de idosos, em 2000, esse número dobrou, mais do que dobrou, para 8,6% dentro da população total, isso é 15 milhões de idosos. A prospecção, né, daqui para frente, em 2020, fala que teremos em torno de 13% da população total. Isso são dados, são fontes do IBGE. Nós estamos falando em 30 milhões de idosos dentro da nossa população. Né? É muita gente, então temos que trabalhar bastante. Né? Eu acho que a gente tem que encontrar caminhos para trabalhar com essa população que está crescendo. Vocês da área da saúde, mais do que ninguém, sabem disso. Por que essa população cresceu tanto? Claro, né, nós temos fatores relacionados à longevidade, à melhoria da qualidade de vida, fatores relacionados ao saneamento básico, à medicina, à evolução da medicina, mas principalmente a fecundidade da mulher brasileira, que diminuiu muito nesse período. O interessante é que no Brasil isso aconteceu muito rápido. Se na Europa o envelhecimento da população demorou décadas, demorou quase que séculos, aqui no Brasil isso foi muito rápido. Então a gente está correndo atrás do tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, os primeiros trabalhos nessa área de gerontologia começaram mais ou menos na década de 70. Né? Eu acho que ainda foi ontem, até eu já tinha nascido. Quando a gente fala do aumento da população, né, a gente fala que essa população ela se torna visível. Hoje nós vemos mais idosos, ainda bem, idosos ativos na rua, passeando. E também, claro, tem os idosos não ativos, não saudáveis, mas assim, essa população aumenta e fica visível. Se é uma população que aumenta e se torna visível, surgem novas necessidades. Né? Isso daí é um contexto social que eu estou tentando ensinar para vocês. Surgem novas necessidades. E espero que surjam cada vez mais novas necessidades para a gente ter um campo de trabalho interessante, importante para desenvolver trabalhos. Surgindo novas necessidades, claro, surgem desafios. E esses desafios requerem novos conhecimentos. Daí nasce a gerontologia, uma ciência razoavelmente nova. O idoso sempre existiu, mas uma ciência que estuda essa população é nova. Né? E dentro da psicologia isso é bastante novo também. Quem é o idoso? Né? Quando a gente pensa, né, velhice, velho, idoso, envelhecimento, afinal, quem é? Se a gente estudar um pouquinho a questão sociológica, social, né, a gente tem o Estatuto do Idoso aqui do Brasil, que é a Lei 10.741, que é de 1º de outubro de 2003. É super nova essa lei. Ela tem 10 anos, nem tem 10 anos, vai completar 10 anos agora. Né? Mas nessa lei, no Estatuto do Idoso, título 1, artigo 1º, diz o quê? Regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 60 anos é idoso? É? Não é? Eu sou idoso? Não sou? Chegou com 60, muda tudo? O que quer dizer isso? É uma lei.
Uma lei, ela existe, ela tem uma função para regulamentar, para nos ajudar a viver em sociedade, né? As pessoas que estudam lei, que trabalham com política pública sabem bem disso, nós precisamos das leis para nos ajudar a nos organizarmos. Mas 60 anos de estudo, o que é 60 anos? Quando a gente fala em 60 anos, você está usando um sistema cronológico de datação, um número. Né? Um número, é uma construção social. Por que não é 58, não é 75? Né? É um sistema de construção, né? Um sistema de construção social que usa a cronologia. O que quer dizer isso? Desenvolvimento biológico após o nascimento, passado determinado número de anos. Muito simples. Né? Eu tenho 46 anos, quando eu nasci eu não tinha nada, hoje passaram-se 46 anos. O meu corpo envelheceu 46 anos. Uma pessoa de 60, o corpo dela envelheceu 60 anos. Né? Isso é lógico. Só que se a gente estudar e pensar nesse idoso só por esse lado biológico, pelo número de anos marcados pelo corpo, né? Passagem de anos marcados pelo corpo, a gente se fixa só na questão biológica. Né? Os geriatras estudam também questões biológicas, é importantíssimo as questões biológicas para a questão do envelhecimento, mas não é só. Né? Eu acho que isso é um pensamento cada vez mais divulgado, né? E graças a Deus mais ampliado dentro da nossa sociedade. Porque quando nós falamos de idoso, a gente tem que levar em consideração a complexidade desse ser humano por trás de um corpo envelhecido. Nesse sentido, não dá para negar as questões psicológicas, sociais, culturais, políticas. Na área da gerontologia, a gente fala que o envelhecimento é uma questão complexa. Não dá para você olhar um ser humano só por um lado, né? Fica faltando um pedaço. Então, isso é bastante importante para a gente entender quem é o idoso, porque, na verdade, um idoso é uma categoria. Quando a gente trata de pessoas, a gente está falando de uma multiplicidade de seres. Nós estamos falando de inúmeras velhices. Cada ser tem sua peculiaridade, a sua história, a sua memória. Se a gente pensar somente pelo lado biológico, né, e ainda mais na nossa sociedade, onde a juventude tem aquele padrão de beleza, bonito é o fortão, o sarado, né, para o idoso realmente sobram as perdas, porque a gente tem perdas funcionais no decorrer do tempo. Né, isso é meio que óbvio, a gente perde sim, perde funcionalidades, perde, né, questão muscular, visão, memória. Mas se a gente olhar só pelo lado biológico, a minha proposta, e é isso que eu quero tentar, né, mostrar um pouquinho para vocês, é trabalhar com a questão da aquisição no envelhecimento. Né? Que possibilidade é essa? Como a gente faria isso? Na minha prática, né, e eu acho que isso eu vou também estar falando bastante, essa questão da aquisição está ligada à história do sujeito. Nós vamos poder buscar respostas pela história. Todos nós temos uma história. E um sujeito, quanto mais tempo vive, mais história tem. Então, a história de cada sujeito é nesse lugar, é nesse espaço identitário, de identidade, que nós vamos buscar, né, as aquisições possíveis, o que eu chamo de projetos. Né? Vocês já devem ter escutado isso. Me refiro aqui a até uma apresentação, né, da Vera Brandão, era Labirintos da Memória, Quem Sou, que trabalha bastante em cima dessa questão da identidade, da história. Né? Vale a pena ver esse programa. História do sujeito como? Aí sim, a gente tem que descobrir caminho dando voz a esse idoso. Não adianta eu fazer projetos, né, que eu chamo de cima para baixo. A gente tem que tentar entender quem são essas pessoas, o que elas almejam para ir propor projetos. Então, assim, voz do idoso, o idoso como protagonista, esse sujeito como dono e narrador e protagonista da sua história. Para isso, para dar voz, a gente tem que escutar. Se vocês estão me escutando, é porque eu falo, espero que uma linguagem compatível. Arte da escuta, né? Para mim é um tema bastante cuidadoso e delicado, que espero que sirva para todo mundo que trabalha com outro ser humano. Arte da escuta. Pressupõe-se uma relação. De quem? De quem fala para quem escuta. Né? Espero estar falando para pessoas que estejam me escutando.
numa linguagem, numa relação significativa. Né? No caso, que o que eu esteja falando aqui para vocês faça um significado, faça sentido para vocês. Não fique uma coisa vã. Isso, para fazer sentido, a gente tem que estar numa relação significativa. E numa linguagem compatível e possível. Se eu começar a falar termos técnicos extremamente fechados da minha área, ninguém vai entender, a não ser quem é da minha área. Se eu começar a falar uma outra língua, provavelmente vocês também não vão entender, só quem é de outro país ou entende esta língua. Então, a linguagem é uma coisa extremamente delicada, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com qualquer pessoa, na verdade, né? Mas com um idoso, escutar, dar voz, né? Dignificar essa pessoa pela palavra dela, isso é extremamente importante. Escutar os mais velhos, quando eu abre a eles novas possibilidades. Né? O idoso que é escutado de verdade, né, numa relação afetiva, ele encontra novos caminhos da própria história. Então, aquela história que a gente escuta muito, e eu quando comecei a estudar essa questão de memória, envelhecimento, história de vida, mas eles repetem sempre a mesma história, eles contam sempre a mesma história, os mais velhos dizem sempre a mesma coisa. Se não tem escuta, se você conseguir escutar às vezes até a mesma história, mas de um lugar diferente, de um ponto de vista diferente, de um momento diferente, você vai ver que aquela história pode ganhar gamas coloridas diferentes. Então, não é sempre a mesma coisa. Eu já fiz isso que eu estou conversando com vocês muitas vezes. Eu tenho certeza que cada vez eu trago alguma novidade, porque a gente não está estagnado no tempo e no espaço. Nós estamos em movimento, a vida é isso, é movimento. Então, essa história de pessoas mais velhas falam sempre a mesma coisa não cabia para mim, eu não ouvia, eu não conseguia entender isso. E aí um psicanalista, o Caligares, ele falou que o ato biográfico é constitutivo do sujeito. O que quer dizer o ato biográfico? O fato de eu falar de mim para alguém. A partir do momento que eu estou contando a minha história, que eu estou narrando o que eu tenho para alguém, eu estou me reconstruindo, me reconstituindo. Né, resgate da memória, reconstruindo a própria história, que é o meu tema que eu tenho tanto carinho. Isso para mim é muito valioso, é uma fala valiosa. Né? Eu, quando converso com alguém sobre a minha história, eu também estou me reconstruindo. Né? Isso é muito prazeroso também. Bom, mas afinal, né, nesse panorama do envelhecer, eu estou falando de memória. Então, vamos lá, as tramas da memória. Eu falo de memória como tramas porque as memórias, elas não são estagnadas, elas se constroem, elas são como um tecido. Né? Você tem várias memórias. Também trago aqui a dica de uma outra apresentação que eu tive a oportunidade de assistir neste programa Você em Foco, que é da Ana Tavares, que ela vai falar bastante de memória cognitiva. Porque na memória você tem os aspectos sociais e individuais. Né? Nesses aspectos individuais, você tem uma gama de pedaços, né, de memórias que estão tramados. Né? Eles estão em relação. Como as sinapses, né, o nosso cérebro é formado por neurônios, né, que são aquelas células que têm uns rabinhos, assim. Né? E esses rabinhos, ainda bem que descobriu-se que eles são plásticos, né? A gente pode estar estimulando. Então, a memória é formada por aspectos sociais e individuais e elas se constroem. Né? A gente pode trabalhar, estimular essa memória de várias formas. Né? Memória cognitiva tem maneiras, né? Memória autobiográfica, que é o caso que eu trago para vocês, tem também maneiras. Requer trabalho psíquico, isso é super importante, né? Não é uma coisa vã, não é uma coisa bobinha. Né? Quando você propõe a uma pessoa contar alguma coisa dela, ela precisa organizar o pensamento, ela precisa direcionar a sua fala. E isso é um trabalho emocional, é um trabalho psicológico. Né? Uma coisa importante, eu sou psicóloga, então até nesse meu trabalho eu consigo dar conta de algumas coisas, né? Alguns aspectos emocionais que emergem, né, de um contar a sua história. Mas eu acho que como ser humano, todos nós podemos dar conta uns dos outros, desde que tenhamos a escuta, né, o olhar para o outro.
E todo esse trabalho de memória, né, que tem a ver com aspectos sociais individuais, que requerem trabalhos psíquicos, possibilitam novos arranjos sobre o conteúdo. Aposto que todo mundo já teve alguma experiência de viver uma situação muito semelhante, no mesmo local, no mesmo tempo, no mesmo espaço que uma outra pessoa. E o que foi guardado, o que é lembrado, é completamente diferente, como se fossem duas situações absolutamente distintas. A situação era a mesma, a realidade já isso foi num passado. O que é guardado e o que eu resgato hoje muda. Muda com o tempo, muda com a minha história, muda com as minhas conquistas, né? Então, novos arranjos, por isso que não é tudo igual. Especificamente, eu trabalho com memória autobiográfica. Memória autobiográfica, ela vai além da memória cognitiva, ela é tão importante quanto, mas vai além. Né? Na memória autobiográfica, você trabalha com essas atividades mnêmicas em vários níveis. Você narra a si mesmo, você faz recordações e referências, você trabalha com a duração, com a história da sua vida. Geralmente está ligada aos afetos, isso é muito importante. E trabalhar com memória autobiográfica provoca mudanças, mudanças naquele ser, né, no ser que está contando a sua história. Ivan Esquerdo, que é um neurocientista, né, do Rio Grande do Sul, ele fala assim, no referente à memória, quanto mais se usa, menos perde. Ainda bem. Perde antes a memória um indivíduo que se dedica a maior parte do seu tempo a dormir e não fazer nada, do que o outro que se preocupa em aprender e se manter ativo. Gente, a gente aprende sempre. Com 90 e 100 anos a gente está aprendendo ainda. Vi de Niemeyer, vi de várias personalidades, a gente tem a possibilidade de aprender sempre. O contexto precisa ajudar e pessoas precisam estar, né, atentas a isso. Então vamos à prática. Possíveis práticas. A minha proposta inicial era criar condições para captar e dar sentido às experiências vividas pelos idosos, transformando-as em livros. Entre parênteses, porque muitas vezes o processo da condição, de criar condição de escuta, já basta. Né? Agora, esse a mais de transformar em livro é extremamente interessante, é atraente, os idosos gostam disso. Puxa, a minha história num livro? Então, vamos lá, né? Aí eu faço atendimento domiciliar ou em consultório, né? Acho isso bem importante, porque não é uma postura atrás de uma mesa, né? E tem um setting todo diferente. Tem uma exposição maior, aí eu preciso ser um pouco mais flexível, né? Como psicóloga, aí, mesmo como gerontóloga. E, de novo, a preocupação com o processo é muito maior do que o produto. Se der, a gente vai até o livro, mas pode ser que não dê e já valeu o trabalho, né? O fato de contar a história, de registrar essa história, de resgatar essa história. Então, eu vou contar um pouquinho, né, que eu trabalho com história de vida. Quem decide o que vai ser relatado é o narrador. Nessa decisão, nesse relato, ele vai definindo o seu lugar social. Quer dizer, eu não sou uma jornalista que vou com uma coisa pronta, eu quero saber desse pedaço da história. Posso até usar isso, né? Mas isso aí é pesquisa. Nessa prática, quem decide a história vai ser quem vai narrar. Faço gravações, uma dica, né, para quem tem um idoso em casa. Puxa, como é que eu faço isso? Eu costumo gravar, a escrita é solitária, é difícil muitas vezes escrever. E nessas gravações são interessantes porque os silêncios são bastante significativos, fica a dica. Depois dessa gravação é feita uma transcrição. Né? A transcrição é um trabalho bastante, né, difícil, né? No caso eu não faço mais, porque você escuta o que foi gravado e escreve. Esse relato escrito, que nasce dessa gravação, ele é trabalhado, porque uma transcrição ipsis literi é bastante, né, complicada, e aí é trabalhado junto com o próprio autor-narrador. E esse recontar, quando eu conto, né, eu reconto a história para o sujeito que me relatou, tem uma função muito interessante. Né? É muito prazeroso e bastante interessante para a memória. Lembra que nós estamos também falando de memória, de prevenção. Em alguns casos, finalmente, né, a partir desse relato escrito, a gente pode fazer um livro. Quando eu falo livro, às vezes pode ficar uma coisa meio pretensiosa. Pode ser um caderno, pode ser alguma coisa manual, pode ser até um livro escrito e não, né, não precisa ser editora. Eu nunca trabalhei com editora, ainda não consegui.
Então, eu vou trazer aqui para vocês o Sr. Koch. Eu chamo ele de uma ação justificante, porque eu trabalhei com esse senhor sem saber o que ia acontecer direito. Foi um estudo piloto. Resultado, 2 livros, não foi só um, né? A gente fez um primeiro, pequeno, ele gostou tanto do projeto que ampliou esse trabalho sozinho, aí, com a ajuda de familiares, e fez um segundo livro. O que eu percebi nesse trabalho? Que esse processo de criação, de história, de escuta, memória, vai, escreve, foi extremamente estimulante para ele. Foi uma experiência bastante benéfica. Por quê? Propiciou a ele uma inclusão, né? E foi um projeto de vida durante bastante tempo. Quando eu falo de inclusão, só para exemplificar, esse primeiro livro, que é esse aqui, ele ficou exposto num espaço familiar. Né, um livro feito de capa dura, bonitinho, né, a gente teve todo o cuidado, foi feito no espaço familiar. Esse livro ficou ali, um dia um senhor, né, que nem era filho da filha, não, filho não, era amigo da filha, leu o livro e descobriu que esse senhor Koch tinha estudado com o avô desse senhor que por acaso estava lendo o livro, e eles não se viam há 60 anos. Esse projeto, que começou muito, né, simples, mudou a partir do momento que nós promovemos o encontro desses 2 senhores que não se viam há 60 anos. Eu não preciso falar muito a emoção que isso traz, o quanto de lembranças isso traz. Esse senhor, na ocasião, tinha quase 90 anos, quando foi promovido esse reencontro. Vou trazer aqui para vocês um outro, né, que ele chama Dr. Lélio. Eu chamo de relembrar é criar. Né? O caso dele, assim, se eu for olhar só pelo lado biológico, eu não trabalharia com ele. Ele tinha muitas limitações físicas, auditivas, visão, né? Bastante limitações, e estava um pouco deprimido, vou falar um pouco, deprimido quando a gente começou o trabalho. Né? Esse processo de construção para ele foi fundamental, durou quase 5 anos. Né, eu ia na casa dele, no comecinho ele estava muito acanhadinho, no fim ele se arrumava como se ele fosse para uma reunião. Né, eu trabalhei com esse idoso, né, como eu disse, durante 5 anos. O que eu percebi aí como pesquisadora, né, que eu acho importante que vocês levem isso para casa, esse trabalho de contar história, de registrar, para ele trouxe uma fluidez na memória e também uma inclusão. Esse senhor eu levei num espaço de trabalho dele, que também fazia muito tempo que ele não ia, era um museu, virou um museu, né? Ele foi recebido por ex-colegas de trabalho, né? Então, assim, isso também é o trabalho do gerontólogo, do psicólogo saindo do consultório. É um pouquinho do acompanhamento terapêutico, que é bastante importante e pode ser usado nesses casos também. Palavras dele: falo muito, pois assim eu me escuto. Pude fazer um reexame da minha vida. Está sendo gratificante e prazeroso contar essas histórias para você. Ele fez um livro, nós publicamos, quando ele fez 90 anos, ele entregou para os familiares. Aí o filho falou, não para senão ele morre. Eu falei, mas está feito o livro, não inventa. Fizemos uma reedição do mesmo livro, com adendos, com coisas novas, né? E ele daí distribuiu para outros amigos, foi um processo bastante bacana. Trabalho com oficina de memória, né, que é essa memória social. Esse mesmo trabalho individual dá para se fazer em oficina. Né, que, se puder, um dia eu venho contar um pouquinho mais sobre isso. Né, oficina é o trabalho de memória em grupo. Então, a minha lembrança puxa do outro. Né, isso tem uma função bastante interessante. Nesse trabalho de memória também a gente produz alguns cadernos de memória, né, do grupo, aí no caso é do grupo. Então aqui tem algumas imagens desse trabalho em alguns espaços onde eu já trabalhei. Eu tenho uma sócia, né, a Rita Amaral, que é pedagoga, né, mas é um trabalho bastante interessante também com idosos, em grupo. Últimas constatações. Né, aqui eu vou tentar resumir para vocês brevemente, né, tudo o que foi falado. Vamos lá. Essas histórias contadas pelos mais velhos, elas têm uma função benéfica. Né? Faz muito bem contar essas histórias e escutar essas histórias. Desde que tenha desejo e coragem. A pessoa precisa estar disponível para contar. Não é um trabalho que dá para se enfiar por goela abaixo. Né? É um trabalho que a pessoa precisa ter interesse. Então, muitas vezes falar escrever, história, livro,
Normalmente o idoso gosta de contar a sua história, normalmente nós gostamos de contar, de compartilhar, de dividir nossas histórias. Desde que tenha alguém para escutá-lo verdadeiramente, isso é super importante, né? Senão a história fica no vazio. E os idosos, muitas vezes, se vocês repararem na churrascaria domingo, fica o idoso no canto, na ponta da churrascaria ali, a família toda conversando e muitas vezes ele sem a voz, né? Se tiver alguém com uma sensibilidade, um neto, escuta, busca, puxa essas histórias. Pode ser surpreendente. E desde que o contexto favoreça a troca, claro, né? Se você quer aí, né, escutar um pouco melhor ou de um jeito, você pode montar um contexto, fazer uma estrutura para que você tenha uma troca. Importante lembrar, quando eu conto, quando eu falo da minha memória, não é estar preso num passado rígido, fixado, só falo disso. Como eu já disse, é falar do passado hoje, num presente, e assim recriando, porque eu falo hoje com o que eu tenho hoje, né? O que eu falo hoje para vocês é diferente do que eu falei ontem, porque eu passei um dia da minha vida e coisas aconteceram, né? Se eu estou viva, se eu tenho movimento. O método, ele é criado com cada sujeito, não dá para me passar, ó, façam assim que vai dar certo. Não dá, né? Acho que cada um vai descobrir com os seus velhos ou consigo mesmo como fazer, não tem regra, não tem fórmula. E aqui eu trago para vocês, né, uma imagem que me é muito cara, né, eu gosto bastante dessa imagem, apesar de um livro infantil, e é Isabel Allende que fala isso. Memória é ficção. Escrevo para elucidar os velhos segredos da minha infância, definir minha identidade e criar minha própria lenda. Afinal, tudo o que temos com plenitude é a memória tecida por nós mesmos. Cada um escolhe o tom para contar a própria história. E aí eu completo. Basta ter desejo, oportunidade e alguém para escutá-la. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Né? Espero ter passado meu recado. E estou às ordens por e-mail. Né? Tem aqui o site da Oficina Memória Viva e a dica do portal do envelhecimento.org.br, que tem muita coisa, tem artigo, tem muita coisa para vocês. Muito obrigada, até a próxima.